Princípio da primazia da realidade. Certamente um dos princípios mais utilizados dia a dia pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele está atrelado à fraude trabalhista e nós sabemos que, infelizmente, nos deparamos com essas situações. Então, o princípio da primazia da realidade, ele serve para demonstrar que, muitas vezes, as formas existentes no dia a dia, a documentação existente no dia a dia, que deveria refletir o que acontece ali no vínculo de emprego, não passa de uma grande mentira. Não passa ali de uma grande farsa, de uma grande fraude trabalhista. Por quê? Você olha de um lado a documentação, você olha de um lado a forma, do outro lado você tem a realidade. E você percebe que a forma não condiz com a realidade. Você olha para o cartão de ponto e vê uma jornada de trabalho. Quando você olha para o dia a dia do trabalhador, para a jornada realmente desempenhada por ele, você vê outra situação totalmente diferente. Você olha para aquele camarada e fala, ó, ele é tipicamente o empregado. Cadê a carteira de trabalho dele? Não tem carteira de trabalho assinada, não, porque ele não é empregado. Pô, como que ele não é empregado? O que ele é, então? Ele é sócio da empresa. Sócio porcaria nenhuma. Sócio no papel, sócio ali na forma. A realidade é totalmente diferente. Então vejam que em todas as situações em que eu tiver esse embate entre documentação e realidade, nós vamos nos valer do princípio da primazia da realidade para descartar aquele documento, para dizer que aquele documento não produz efeitos, que ele não vale de nada, para privilegiar a realidade, aquilo que acontecia no dia a dia. Isso daqui é utilizado em várias situações e eu trouxe algumas aqui para vocês, aquelas que mais são utilizadas no dia a dia. Então, qual é o embate que eu tenho aqui, só para não ficar nenhuma dúvida? O embate entre a realidade e a forma, entre a documentação que deveria retratar aquela realidade e realmente o que acontece no dia a dia. Falei para vocês, o cartão de ponto. O cartão de ponto deve trazer fielmente a jornada realizada pelo empregado. Traz? Muitas vezes não. Muitas vezes traz uma jornada fictícia. Aí você pega aquele cartão de ponto e joga no lixo. Desconsidera, desconstitui o cartão de ponto para privilegiar outras provas que consigam demonstrar a realidade vivenciada. Ok, galera? Então, olha aqui. Exemplos. Reconhecimento do vínculo de emprego. Reconhecimento do vínculo de emprego versus sócio. Falei para vocês, ó, que o camarada na documentação ele é sócio. Se você for no contrato social, tá lá, o Bruno é sócio. Ah, mas ele tem quantos por cento? Ele tem 0,00001% ali da sociedade. Pô, o Bruno é sócio mesmo? Claro que não. Você observa, o Bruno trabalha igual a empregado, igual a todos os demais empregados, sem nenhuma diferença. Ele é subordinado, o camarada cumpre horário de trabalho igual a todo mundo. Então, provavelmente, ele não é sócio, ele não tem autonomia nenhuma, ele não tem poder de gerência nenhuma, ele não é sócio. Às vezes, em vez do contrato social demonstrando ser sócio, você tem um contrato de prestação de serviços. Ah, eu tenho um contrato de prestação de serviços com ele, ele não é empregado, porque ele tem autonomia, não tem autonomia porcaria nenhuma. No papel você tem um camarada prestador de serviços. Aí você pensa, ah, ele tem autonomia para fazer o horário dele? Não, ele é empregado, ele chega às tantas horas, trabalha até às tantas horas, recebe ali ordens, cumpre uma série de situações dentro da empresa, uma série de regras dentro da empresa. Ele não é prestador de serviços, ele é empregado. O que eu faço com aquele contrato social? Desconstituo. O que eu faço com esse contrato de prestação de serviços? Desconstituo, reconheço o vínculo de emprego e olha aqui, ó, reconhecido o vínculo de emprego, mando anotar a CTPS, mando anotar a carteira de trabalho e previdência social.
Outro ponto, outro exemplo aqui relacionado ao princípio da primazia da realidade é o salário pago por fora. O camarada que na carteira de trabalho recebe R$ 2.000, só que na realidade recebe 5.000. Ele recebe 3.000 em dinheiro por fora da carteira. A empresa impôs isso daqui para ele, porque para pagar menos, para ter menos gastos, como, por exemplo, FGTS, menos gastos com previdência social, previdência privada, ticket de alimentação, todas as outras verbas que tem ali o seu cálculo feito com base no salário. Ele reduziu o salário na carteira para reduzir as demais verbas e está pagando o salário por fora. Na realidade, ele ganha quanto? Que eu coloquei R$ 5.000. Na documentação, que é a carteira de trabalho, ele recebe R$ 2.000. Basta provar esse recebimento do salário por fora para nós determinarmos a retificação da carteira de trabalho, para lá constar os R$ 5.000 e o pagamento da diferença entre R$ 2.000 e R$ 5.000. Ou seja, a diferença incidente sobre aqueles R$ 3.000 que ele recebia por fora. Basta provar esse recebimento por fora. Claro, às vezes é um pouco mais complicado de provar, mas se você conseguir convencer o juiz desse recebimento por fora, ele determinará a retificação da sua carteira de trabalho e condenará a empresa ao pagamento de todas as diferenças. Depois, e mais importante aqui, ó, cartões de ponto. Nós temos aqui uma importante situação descrita, prevista na súmula 338, inciso 3º do TST, que fala dos cartões britânicos, dos cartões de ponto uniformes. O maior problema que nós temos hoje em dia na Justiça do Trabalho é jornada de trabalho, é a realização de horas extras. Cerca de 20% dos processos que estão no TST versam sobre horas extras. É um problema crônico no direito do trabalho. E o empregador está sempre tentando burlar os sistemas de controle. O empregado também, a gente sabe, mas o empregador, para não pagar todas aquelas horas extras, tenta burlar o sistema. O controle mais comum para a jornada de trabalho é o cartão de ponto, principalmente naquelas empresas menores, tem lá o cartão de ponto. O cartão de ponto ele deve trazer fielmente o horário de entrada e o horário de saída. Só que olha o que aconteceu, meus amigos, e acontecia muito. A empresa juntava aos autos do processo cartões de ponto com os horários assim, ó, entrada, sempre às 8 horas, sempre, sem mudar 1 minuto, saída sempre às 17, 17, 17, sem 1 minuto a mais, sem 1 minuto a menos, 17, 17, sempre às 17 horas, juntavam esses cartões de ponto. O pessoal começou a olhar para aquele cartão de ponto, rapaz, esse camarada ele é britânico, por aquela lenda que os britânicos nunca se atrasam, esse é o empregado britânico. Pô, o camarada chega sempre às 8 horas, ele não chega às 8h01, 8h02, 7h59, 7h58, não. Esse camarada chega às 8 horas, ele não se atrasa. Ele sempre sai às 17, nem sai um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Galera, isso daqui é possível? Claro que não. Se você olha um cartão de ponto desse daqui, na hora você fala o quê? Ó, fraudulento. Esse cartão de ponto não é verdadeiro. É impossível o empregado chegar sempre às 8 horas e sair sempre às 17. É exatamente isso que a súmula 338, inciso 3º do TST, concluiu. Esse cartão de ponto britânico, com horários uniformes, ele não serve para a prova da jornada de trabalho. Ele é presumidamente fraudulento. Se ele é presumidamente fraudulento e foi juntado pela empresa, a empresa sofrerá uma consequência processual. A consequência será a inversão do ônus da prova. Ela, a empresa, juntou um documento presumidamente falso, que ou foi
foi complementado por ela com esses períodos, com esses horários, ou então porque ela determinou ao empregado que fizesse essa complementação 8/17, 8/17. Como ela, a empresa, sabendo que o documento era falso, juntou ao processo, teremos uma consequência, uma penalidade processual, que é a inversão do ônus da prova. A empresa vai ter que se virar e convencer o juiz de que aquela jornada que eu falei na petição inicial não é verdadeira. Porque, vejam, eu falei na petição inicial 7/17. Ela juntou esse documento 8/17. Como ele é falso, eu simplesmente desconsidero. Você, empresa, agora vai ter que se virar e convencer o juiz de que a jornada do Bruno não era 7/17, como ele está contando na petição inicial. Se você não conseguir convencer o juiz disso, ele vai decidir, ele vai dizer que a jornada do Bruno era de 7/17 e vai condenar a empresa ao pagamento de horas extras, de jornada extraordinária. Por quê? Eu tenho uma realidade. Qual é a realidade presumida sobre marcação de jornada de trabalho? A realidade presumida é que eu vou ter algumas pequenas variações. Eu nunca vou chegar sempre 8 horas, eu vou chegar a 7h58, 8h02, ou seja, as pequenas variações. Isso é o normal, isso é o que se espera. Isso é a realidade. A forma, no caso aqui, ela foi desconsiderada porque a forma não condizia com a realidade. Entre forma e realidade, o princípio é o quê? Primazia da realidade. Ok, meus amigos? Mais uma dica para vocês aí. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.